A polícia chutou a porta do meu quarto exatamente a 1h47 da madrugada, com lanternas ofuscando meus olhos. Meu nome é Penélope. Tenho 32 anos. E fiquei parada, completamente imóvel, no meio do quarto destruído enquanto 2 policiais avançavam. Eles ergueram o mandado de prisão enquanto viravam meus móveis de cabeça para baixo para garantir a segurança da área. Um dos oficiais agarrou meu ombro com força antes de ler em voz alta as acusações, para que a casa inteira ouvisse. Você está presa por fraude de espólio, ele gritou, ainda com o eco da madeira quebrada no ar. Olhei por cima do uniforme escuro dele e vi, no corredor, meus pais. Braços cruzados. Um sorriso de satisfação plena estampado no rosto dos dois, observando ansiosos o meu colapso, como se fosse um show que tinham planejado a vida inteira. E bem ao lado deles, minha irmã mais nova, com o celular erguido, gravando cada ângulo humilhante para transmitir ao vivo na internet. Ela narrava minha prisão, lendo em voz alta os comentários de ódio de mais de 1 milhão de espectadores conectados naquele momento. Mental Rostel Complemente Neutral. Pânico é sempre o pior inimigo da sobrevivência em qualquer crise. Estendi as 2 mãos voluntariamente, deixando as algemas frias travarem nos meus pulsos. Não resisti, não argumentei. Porque eu já sabia exatamente como essa armadilha elaborada ia explodir na cara deles. Bem-vindos ao modo vingança, onde os segredos mais sombrios das famílias finalmente vêm à tona. Deixa o like, compartilha com quem já foi traído pelo próprio sangue, comenta o que você acha e se inscreve no canal para descobrir como eu mandei os verdadeiros criminosos direto para a prisão federal. As luzes do celular foram sumindo atrás da porta de metal gelada da viatura. Minha mente voou de volta para uma tarde específica, exatamente 3 meses antes daquela prisão caótica de madrugada. Eu tinha atravessado Kansas City para ir até um escritório de advocacia chique, no centro da cidade, para a leitura oficial do testamento do meu avô, que tinha acabado de falecer. Entrar naquela sala de reuniões impecável foi sufocante. Fui obrigada a sentar na mesma mesa de mogno que minha mãe, meu pai e a Fiona. Nunca fomos uma família unida, isso eu já sabia. Mas a tensão que vinha do lado deles da mesa era de um jeito que eu nunca tinha sentido antes. Eles sentavam com a postura rígida, me encarando com uma mistura de soberba e rancor mal disfarçado. O silêncio pesava nos meus ombros como um peso físico, mesmo antes do advogado abrir a boca. Nosso advogado de família, Marcos, pigarreou alto antes de quebrar o lacre de cera do documento final. Ajeitou os óculos e foi lendo o jargão jurídico padrão sobre a divisão dos bens menores, até finalmente chegar ao patrimônio financeiro principal. Com a voz monótona e profissional, ele confirmou que os 5 milhões de dólares do fundo fiduciário tinham ficado inteiramente sob a minha posse. Mas, logo depois de soltar essa bomba, ele fez uma pausa calculada. Tomou um gole de água, devagar. Depois leu uma cláusula propositalmente ambígua sobre a transferência imediata da autoridade administrativa, caso eu sofresse uma incapacitação legal súbita. Ele praticamente se inclinou sobre a mesa, enfatizando aquela brecha jurídica com uma entonação calculada, garantindo que minha família ouvisse cada sílaba. A Fiona virou a cabeça na hora e trocou um olhar carregado de significado com a minha mãe, seguido de um aceno discreto pro meu pai, do outro lado da mesa polida. Aquela comunicação silenciosa carregava um peso sinistro que disparou todos os meus instintos investigativos, treinados ao longo de anos de carreira. Minha mãe cerrou os punhos bem cuidados e se inclinou para frente, os olhos frios pegando fogo. Essa menina não merece esse dinheiro de jeito nenhum. A gente precisa fazer alguma coisa, ela rosnou, sem se importar nem um pouco com o ambiente formal do escritório. Meu pai só balançou a cabeça, concordando, tamborilando os dedos na madeira da mesa. Fiquei completamente imóvel na minha cadeira de couro, analisando aquele comportamento estranho. Nenhum deles contestou o testamento pelos canais legais normais. Nenhum pediu esclarecimento ao advogado sobre a distribuição da herança. Em vez disso, só trocaram aqueles acenos discretos, enquanto Marcos evitava propositalmente olhar nos meus olhos pelo resto da reunião. Eu conseguia sentir, fisicamente, a base de uma conspiração de fraude maliciosa sendo construída nas minhas costas. Estava óbvio,
Eles planejavam provocar exatamente aquela vulnerabilidade administrativa que Marcos tinha destacado, quase de propósito. Ficou claro que o advogado já estava trabalhando com eles. Confrontá-los ali, naquela sala fechada, teria sido um erro tático enorme da minha parte. Eu precisava de provas concretas, não de discussões emocionais. Então me levantei devagar, recolhi minhas coisas em silêncio e caminhei até a porta de vidro do escritório sem dizer uma palavra, sem dar nenhum sinal de que eu desconfiava das intenções sombrias deles. Manter o elemento surpresa era essencial para não alertá-los antes que eu entendesse toda a profundidade da traição que estava por vir. Sair em silêncio total foi meu primeiro passo para construir um caso impossível de contestar contra eles. Exatamente 4 semanas depois daquela leitura tensa do testamento, recebi um alerta de segurança do banco direto no celular. Logo depois, o aparelho vibrou com uma ligação de um gerente de conta sênior. Senhorita Penélope, detectamos várias tentativas de login de um endereço de rede desconhecido, o atendente informou, com uma preocupação profissional evidente na voz. Fiquei parada na minha mesa, ligando os pontos digitais que levavam direto até Marcos e o escritório dele no centro da cidade. Deixa a conta funcionando normalmente. Eu já sei quem está fazendo isso, e eu mesma vou resolver, respondi calmamente, antes de desligar. Aquela tentativa descarada de invadir minhas defesas financeiras confirmou minhas piores suspeitas sobre a conspiração em andamento. E aquela invasão digital não foi o único sinal. Dolor naquelas semanas tensa. Eu sentia constantemente que estava sendo vigiada toda vez que saía de casa para resolver coisas simples. Parecia que alguém estava monitorando minha rotina para descobrir exatamente quando a casa ficaria vazia. Decidi agir. Comprei equipamento de vigilância em alta definição e passei um fim de semana inteiro instalando câmeras escondidas pela sala. Posicionei as lentes minúsculas para cobrir a entrada principal e meu espaço de trabalho em casa, sem deixar nenhum rastro visível da instalação. Minha nova rede de segurança não demorou para capturar exatamente a prova que eu precisava para validar minha paranoia crescente. Alguns dias depois, meu celular vibrou com um alerta de movimento enquanto eu estava sentada sozinha, almoçando num restaurante lotado. Abri a transmissão ao vivo e vi a Fiona destrancando a porta da minha casa com uma cópia da chave que ela provavelmente tinha roubado da minha bolsa meses antes. Ela entrou na minha sala com precisão calculada, indo direto para as gavetas trancadas da minha escrivaninha de madeira, onde eu guardava meus documentos importantes. A câmera escondida gravou ela revirando agressivamente meus papéis pessoais, tirando várias fotos de documentos legais sigilosos com o celular. Ver a própria irmã invadindo meu santuário pessoal daquele jeito foi profundamente revoltante. Testou cada grama da minha disciplina profissional. Qualquer pessoa normal teria chamado a polícia na hora, ou trocado as fechaduras para evitar outra invasão. Eu poderia facilmente ter entregado aquela gravação cristalina direto para o FBI, onde eu trabalhava, e mandado prender ela por invasão de domicílio. Mas fazer isso cedo demais só pegaria um peão de baixo escalão, deixando os verdadeiros mentores escaparem da justiça. Eu precisava construir um caso federal impecável, que pegasse todo mundo envolvido nesse esquema de extorsão de uma vez só, sem dar chance para nenhuma defesa. Extraí cuidadosamente os arquivos de vídeo criptografados do servidor na nuvem e transferi tudo para o meu cofre digital de provas, fortemente protegido. Decidi manter silêncio absoluto e voltar para casa naquela noite, fingindo que nada tinha acontecido. Deixei as gavetas exatamente como ela tinha deixado, bagunçadas, para dar a ela a falsa confiança de que a missão secreta tinha sido um sucesso total. Deixar que eles acreditassem que estavam me enganando era a única estratégia viável para atrair os peixes maiores, os que puxavam as cordas das sombras. Eu estava, com paciência, tecendo uma teia digital da qual ninguém escaparia, minha mãe, meu pai, a Fiona e o advogado corrupto deles. Tudo num único golpe decisivo. Exatamente 72 horas antes daquela noite fatídica da minha prisão, comecei a executar os passos finais do meu contra-ataque. A situação que estava prestes a acontecer não era, de jeito nenhum, a armadilha brilhante que minha família traiçoeira achava que tinha montado para me destruir. Era, na verdade, uma cilada que eu mesma tinha planejado com cuidado, para forçá-los a agir e cometer um crime federal claramente documentado.
Eles precisavam de um empurrão final para cruzar a linha, sair de uma conspiração teórica e silenciosa e partir para um esquema de extorsão ilegal de verdade. Decidi expor uma vulnerabilidade enorme, forjando uma pasta inteira com registros financeiros extremamente convincentes, mas completamente falsos. Imprimi aquelas páginas manipuladas, mostrando transferências bancárias gigantescas para contas no exterior, e deixei os envelopes grossos bem no centro da mesa do meu escritório em casa. Eu sabia que a Fiona ainda estava monitorando meus movimentos de perto, então deixar aquele material ali, à vista, garantia que ela fosse roubar tudo sem pensar duas vezes. A Olivia chegou na minha casa naquela tarde, dirigindo um caminhão de mudança alugado, para executar a próxima fase crucial da nossa operação de proteção. Encenamos um teatro bem convincente, fingindo carregar móveis de madeira velhos na traseira do veículo, só para qualquer vizinho curioso que estivesse espiando. Na verdade, ela estava transportando, em segredo, todos os meus documentos legais originais e os certificados verdadeiros do fundo fiduciário para um lugar seguro, fora da jurisdição local. A Olivia levantou uma caixa pesada, cheia de fita adesiva, com meus arquivos genuínos, e parou para me olhar com uma preocupação evidente na postura. Tem certeza absoluta de que quer deixar eles registrarem esse boletim falso na polícia? Ela perguntou baixinho, ajustando o aperto na caixa de papelão pesada. Tomei um gole devagar do meu café preto e encarei o olhar preocupado dela com confiança total. É exatamente isso que eu preciso que eles façam. Para fechar essa armadilha em cima deles mesmos, respondi com calma, ajudando ela a colocar a caixa no caminhão. Assim que a Olivia saiu em segurança do bairro, voltei para casa para finalizar mentalmente a preparação para a tempestade jurídica que estava por vir. Eu sabia, com certeza profissional absoluta, que o Marcos ia usar agressivamente aqueles documentos falsos que eu tinha plantado para formalizar as acusações fraudulentas contra mim. Ele ia instruir meus pais a apresentarem aquelas provas forjadas para a polícia local, para iniciar um ataque jurídico devastador, sob o falso pretexto de proteger o patrimônio da família. Registrar um boletim de ocorrência completamente falso, usando provas financeiras forjadas, transformava a ganância patética deles num crime federal grave, com penas de prisão obrigatórias. A armadilha estava finalmente montada, e tudo o que eu precisava fazer era esperar eles puxarem o gatilho com toda a arrogância do mundo. Preparei uma jarra de café preto forte e apaguei todas as luzes da casa, com cuidado, para não chamar atenção. Sentei na escuridão total da sala, olhando fixo para a porta da frente trancada, esperando pacientemente a chegada inevitável e barulhenta da polícia. Eu sabia perfeitamente que o mandado de prisão oficial já estava avançando rápido pelo sistema judicial local, baseado inteiramente no perjúrio malicioso e nos documentos forjados deles. Eu recebi de braços abertos a invasão policial que estava por vir, porque a intervenção agressiva deles ia travar de vez a culpa criminal de cada pessoa envolvida nessa conspiração traiçoeira. Abrir mão temporariamente da minha liberdade física era o preço tático final que eu estava plenamente disposta a pagar. Lá pelas 2h15 da madrugada, a área de triagem criminal estava tomada pelo cheiro forte de produtos químicos e passos apressados. Fui escoltada firmemente até o balcão principal pelos policiais que tinham me tirado à força da minha própria casa. Mandaram esvaziar os bolsos completamente, gritando ordens para eu colocar meus pertences pessoais numa bandeja de metal fria, em cima do balcão. Depositei minha carteira de couro e as chaves de casa em silêncio, sem fazer nenhum movimento brusco que pudesse provocar uma confusão física desnecessária. Todo o procedimento de registro foi feito de um jeito sistemático para tirar a dignidade da pessoa, mas eu fiquei perfeitamente composta, esperando diante do balcão elevado. O policial de plantão, atrás do vidro de segurança grosso, parecia extremamente cansado, esfregando os olhos sob a luz forte do teto. Ele pegou meu arquivo recém-criado, com um suspiro, e começou a digitar meu nome legal completo e meu número de identificação no banco de dados central, para finalizar o registro oficial da prisão. Estava claro que ele esperava que fosse só mais um procedimento de rotina, envolvendo uma suspeita civil comum, pega cometendo fraude no meio da madrugada. Apertou o botão Enter para enviar meus dados para a rede local de aplicação da lei, soltando um suspiro de cansaço profundo.
Aquela atmosfera monótona se quebrou no exato segundo em que a tela do computador dele piscou. Uma cor vermelha ofuscante tomou conta da tela, refletindo no rosto sem expressão dele. Um aviso enorme apareceu, bloqueando todos os aplicativos, exibindo em letras garrafais uma mensagem indicando uma identidade protegida federal, com acesso severamente restrito. O sistema local da polícia travou completamente, enquanto os protocolos de segurança automáticos iniciavam um bloqueio imediato do terminal dele para impedir qualquer visualização não autorizada do meu histórico operacional classificado. O sistema criptografado estava rejeitando ativamente a jurisdição local, enquanto enviava, ao mesmo tempo, um alerta automático para minha agência federal sobre o meu status comprometido. O policial de plantão ficou extremamente pálido, os olhos arregalados de puro choque diante daquele monitor vermelho iluminando o rosto dele. Empurrou a cadeira para trás com tanta força que ela arrastou fazendo um barulho alto no chão, me encarando com apreensão genuína. Ele entendeu na hora que processar o meu caso específico tinha ultrapassado completamente a jurisdição do Departamento de Polícia Local de Kansas City. Prender uma auditora forense federal ativa, com credenciamento de segurança de altíssimo nível, era um erro jurisdicional catastrófico que exigia a intervenção imediata da maior autoridade disponível. Ele esticou a mão tremendo para pegar o telefone fixo pesado da mesa, para ligar direto para o comandante e relatar a anomalia gigantesca. Encostou o fone no ouvido com força e apertou o teclado, com urgência, para pular os canais normais de despacho. Erro de acesso ao sistema. Que diabos é uma identidade protegida federal? O policial de plantão perguntou, encarando o monitor travado, com puro pânico na voz. Parem todas as operações de registro imediatamente. Estou indo para aí agora mesmo. A voz do chefe de polícia ecoou alto pelo viva-voz. Ouvir aquele comando absoluto aterrorizou na hora os funcionários ao redor, que estavam assistindo casualmente o procedimento de rotina momentos antes. O policial de plantão, em pânico, fez um sinal para o colega fardado, perto das celas de detenção. O segundo policial se aproximou de mim com hesitação visível, antes de usar rapidamente a chave universal para destrancar as algemas pesadas dos meus pulsos doloridos. Eles passaram a me tratar como uma anomalia de altíssimo risco, me convidando, respeitosamente, a sair da área comum de processamento. Exatamente 15 minutos depois de ser escoltada para a sala de interrogatório, a porta pesada de madeira se abriu de um empurrão violento. O chefe de polícia local entrou no espaço apertado, respirando com dificuldade depois da corrida pelo corredor longo. Ele me encarou com profunda suspeita estampada no rosto endurecido, tentando entender aquela situação bizarra se desenrolando dentro do próprio departamento. Mandou os outros policiais saírem da área na hora, antes de trancar a porta firme atrás dele, garantindo privacidade total na nossa conversa. O comandante experiente simplesmente não conseguia entender como uma contadora civil aparentemente comum, acusada de uma disputa financeira familiar, tinha um perfil governamental tão restrito. Ele exigiu, com agressividade, prova física da minha verdadeira identidade, recusando aceitar os avisos automáticos do sistema piscando na tela dele. Tirei calmamente do bolso interno do casaco minhas credenciais sólidas, se deslizei a carteira de couro pela mesa de metal fria entre nós. Ele pegou rápido, inspecionando minuciosamente os selos federais intrincados, gravados na carteirinha de identificação oficial. Depois usou o celular criptografado dele para ligar para uma linha de verificação classificada, cruzando meu número de credencial operacional direto com o banco de dados do FBI. O silêncio tenso que tomava aquela salinha pesava enquanto ele esperava, paciente, a operadora central confirmar meu status de emprego ativo. A confirmação digital finalmente chegou pela linha criptografada, comprovando, sem sombra de dúvida, que eu era de fato uma auditora forense sênior, com autoridade operacional suprema. A postura agressiva dele se dissolveu na hora numa postura de respeito profissional genuíno, enquanto ele baixava devagar o celular pro cinto. O comandante percebeu oficialmente que estava bem no meio de uma operação federal disfarçada gigantesca, e não numa simples briga de herança em família. Ele colocou minhas credenciais de volta na mesa, oferecendo cooperação total da polícia, sem fazer mais nenhuma pergunta desnecessária sobre minhas atividades secretas.
O chefe franziu a testa, olhando para os papéis locais espalhados na superfície metálica. Seu arquivo está completamente bloqueado no mais alto nível. Para quem exatamente você trabalha? O chefe perguntou, com curiosidade evidente na voz rouca. Coloquei a mão firme sobre o distintivo metálico, encarando direto o comandante cansado. Eu venho construindo esse caso específico há meses, e a partir deste exato momento, o FBI vai assumir tudo, declarei, com clareza absoluta. Informei oficialmente que a jurisdição local sobre essa investigação complexa de fraude de espólio tinha sido transferida permanentemente para uma força-tarefa federal especializada, esperando minha ordem. O Departamento de Polícia Local não teria mais nenhum papel ativo na acusação dos suspeitos envolvidos nesse esquema malicioso de extorsão. Então abri um compartimento escondido na roupa e tirei um HD externo altamente criptografado, contendo o resultado final de meses de trabalho disfarçado exaustivo. Empurrei o pequeno dispositivo preto pela mesa, explicando que ele continha cada pedacinho de prova inegável necessária para desmontar completamente a rede criminosa deles. O armazenamento digital continha todos os registros de transações financeiras ilegais, provando que Marcos tinha aceitado propinas enormes do meu pai para alterar fundamentalmente os documentos do fundo fiduciário. Também continha a gravação cristalina, mostrando a Fiona invadindo ilegalmente minha residência para plantar provas forjadas usadas para iniciar minha prisão falsa. Entregar esse pacote completo de provas garantia que minha família traiçoeira ia enfrentar penas federais severas, sem nenhuma chance de conseguir um acordo judicial leniente. O amanhecer ainda não tinha chegado quando 5 SUVs pretos, sem identificação, cercaram completamente o perímetro da casa no subúrbio. Lá dentro, na sala bem iluminada, a Fiona estava transmitindo, animadamente, uma segunda live para comemorar a vitória jurídica perfeita deles. Ela desfilava pela mobília cara, soltando insultos contínuos sobre o meu caráter, para uma plateia ativa de mais de 1 milhão de espectadores. Meus pais sentavam confortavelmente no sofá de couro, bebendo champanhe, apoiando totalmente a campanha digital maliciosa contra a minha reputação profissional. Estavam todos completamente embriagados pela ilusão temporária de vitória, sem fazer a menor ideia de que uma operação federal gigantesca estava fechando o cerco exatamente na localização deles. Aquela fraude patética vai finalmente pagar o preço máximo pela ganância nojenta dela. A Fiona riu alto, direto para a câmera do celular. A celebração digital arrogante dela foi interrompida violentamente quando uma equipe tática federal fortemente armada usou equipamento especializado de arrombamento para destruir completamente a porta da frente reforçada. O som ensurdecedor da madeira se estilhaçando ecoou pela vizinhança tranquila do subúrbio, enquanto dezenas de agentes altamente treinados invadiam a entrada destruída. Eles se moviam com precisão tática absoluta, usando equipamento de proteção pesado, cercando agressivamente cada saída para impedir qualquer fuga. FBI! Todo mundo! Mãos pro alto e para trás agora! Um agente tático federal gritou com autoridade, apontando a arma direto para o centro da sala. Um dos operadores táticos arrancou o celular das mãos trêmulas dela, encerrando na hora a transmissão ao vivo. Milhões de espectadores na internet testemunharam o ataque tático caótico se desenrolar em tempo real, antes da tela apagar de vez para o preto absoluto. A sessão de comentários, que segundos antes zombava da minha prisão, mudou instantaneamente para um terror puro, quando todo mundo percebeu que o FBI estava desmontando a casa inteira. A humilhação pública gigantesca que ela tinha tentado me impor se voltou instantaneamente contra ela mesma, numa plataforma nacional enorme. Ela ficou ali, paralisada de medo, vendo todo o império digital dela desmoronar em segundos. Meus pais foram empurrados com força contra a parede cara da sala, algemados de aço fechados firmemente atrás das costas trêmulas. Os rostos deles passaram rapidamente de triunfo malicioso para um choque pálido e profundo, enquanto eram arrastados para fora da própria casa, na frente de todos os vizinhos curiosos. As luzes vermelhas piscando dos veículos federais iluminavam a desgraça pública completa deles, enquanto eram empurrados sem cerimônia para dentro das vans blindadas de transporte. Eles tinham assumido, arrogantemente, que as provas forjadas iam destruir minha vida com facilidade. Em vez disso, desencadearam uma avalanche federal impossível de escapar,
bem em cima das próprias cabeças. A rua tranquila do subúrbio se transformou numa cena de crime federal gigantesca, chamando a atenção de cada morador. Enquanto aquela invasão residencial intensa acontecia, uma segunda equipe tática executava, de forma perfeitamente sincronizada, um ataque ao luxuoso escritório de advocacia no centro da cidade. Investigadores federais invadiram o lobby corporativo suntuoso para prender o Marcos publicamente, bem na mesa de mogno polido dele, antes que ele conseguisse triturar qualquer papel incriminador. Confiscaram metodicamente todos os arquivos físicos dos clientes dele, junto com os servidores criptografados, para preservar completamente o rastro gigantesco de transações financeiras ilegais. Fiquei parada, em silêncio, dentro da delegacia tranquila, observando vários monitores de vigilância transmitindo o desfecho bem-sucedido da minha operação disfarçada exaustiva. Assinei com confiança os papéis finais de autorização legal, sabendo que minha família traiçoeira estava finalmente a caminho da prisão federal. 14 meses se passaram desde aquela manhã caótica do ataque tático coordenado, e o julgamento federal finalmente chegou ao seu encerramento definitivo. O promotor federal principal se levantou com confiança diante do púlpito judicial para ler em voz alta, no registro público permanente, cada pedacinho de prova documental forjada. Ele projetou metodicamente a gravação cristalina da invasão ilegal, tornando absolutamente impossível para os réus encurralados negarem as ações criminosas maliciosas deles. A montanha gigantesca de provas digitais inegáveis sufocou completamente qualquer tentativa patética dos advogados de defesa de conseguir um acordo judicial leniente. O juiz federal presidente bateu o martelo de madeira com firmeza para entregar as consequências legais finais, sem mostrar nenhum pingo de clemência judicial. Ele sentenciou Marcos a 12 anos de prisão federal, cassando permanentemente o direito dele de exercer a advocacia em qualquer lugar do país. Meu pai e minha mãe receberam, ambos, sentenças severas de 8 anos de prisão, junto com uma ordem judicial rigorosa confiscando todos os bens pessoais deles, para restituição sistemática obrigatória. A Fiona foi sentenciada oficialmente a 5 anos de reclusão severa, recebendo também um mandato de liberdade condicional rigoroso e inédito, proibindo-a permanentemente de usar qualquer plataforma de rede social para sempre. Minha mãe se agarrou ao corrimão de madeira do banco dos réus, soluçando abertamente, diante de toda a galeria lotada do Tribunal Federal. Penelope, por favor, me perdoa. Eu realmente percebo que estava errada. Ela gritou desesperada, implorando por qualquer resquício de misericórdia familiar. Eu simplesmente olhei para aquele show emocional patético com um olhar completamente vazio, sem nenhum traço de apego ou simpatia humana básica. Virei as costas decisivamente para o grupo inteiro de traidores e caminhei direto para fora daquelas portas pesadas de madeira do tribunal, sem olhar para trás nenhuma vez. Saí para fora, recebendo de braços abertos a luz forte da manhã sobre os degraus de concreto, como um símbolo poderoso do meu renascimento definitivo. Eu estava finalmente livre, completamente livre, da manipulação tóxica deles, pronta para construir um futuro independente, baseado inteiramente na minha própria integridade inabalável.